Fala galera, meu nome é Rui Barbosa e hoje no canal Vai Lá e Faz vamos conversar com Johanny Castellano. Vamos falar sobre a trajetória profissional dele, ética profissional e resiliência. Confere aí, se inscreva no canal, curte e compartilhe esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva nos comentários. Eu tenho já, pensando em experiência profissional, 31 anos de experiência profissional. Mas a parte mais importante que eu prefiro me referir na minha história vem antes da atividade profissional. Eu tive o privilégio de ser cuidador da minha irmã mais nova, ela tinha uma lesão cerebral, então eu final da minha infância e adolescência eu fui cuidador dela. Meus irmãos, à medida que faziam 12 anos de idade, saíam de casa para ajudar a renda familiar. Meu pai tinha morrido muito cedo, minha mãe viúva, trabalhava fora para ajudar a gente. E quando chegou a minha idade, quando eu cheguei à idade de 12 anos, não pude sair, precisei ficar para continuar cuidando dela. Isso deu uma bagagem muito importante na minha vida, que hoje eu reconheço, quanto isso foi uma preparação para a minha vida profissional futura, que hoje tem tudo a ver com cuidar de gente, seja o cliente, seja o empregado de empresas. Então essa acho que foi a principal formação. Eu estudei administração, sou administrador por formação, fiz algumas especializações na parte de avaliação de potencial humano, treinamento e desenvolvimento, coaching de executivos, isso tudo complementa a minha formação. E em termos de relevância profissional, o que eu queria enfatizar talvez seria a minha participação no início de algumas grandes companhias no Brasil. Como consultor, eu tive o privilégio de participar da construção da Gol Linhas Aéreas. Fizemos alguns projetos lá ligados à gestão de pessoas, em que nós pudemos influenciar um pouco na cultura da companhia e a maneira como as coisas aconteciam. E o projeto que coroou a minha formação, mais do que a formação, mas a minha trajetória profissional, que marcou a minha trajetória profissional, acho que até o que me projetou mais para o mercado, foi a fundação e o crescimento da Azul Linhas Aéreas, em que eu pude estar bem desde o início, antes de ter o nome Azul, muito antes do primeiro avião chegar. Eu tive a oportunidade de participar e ajudar a construir essa empresa desde o zero. A minha filosofia é que a gente vive para servir. Então, se eu consigo, pelo meu caminho, ir ajudando as pessoas que cruzam o meu caminho, eu acho que eu estou cumprindo a minha missão. Não estou dizendo que o ambiente profissional tem que ser uma igreja ou uma entidade filantrópica, não é disso que eu estou dizendo. Mas a atitude de servir e de ajudar, ela é sempre bem-vinda, sempre favorável. Alguém que tem o espírito de servir, de ajudar, está sempre construindo, E eu procuro pautar neste princípio a minha carreira. Então, se eu tenho uma equipe, a minha principal função é ajudar cada um da minha equipe a se desenvolver e atingir o seu máximo potencial. Se eu tenho clientes, minha função é ajudar esse cliente a ser o mais bem-sucedido possível por meio do meu produto ou serviço. Se eu influencio os meus pares dentro da empresa, outros vice-presidentes, diretores, eu procuro agir de tal maneira a ajudá-lo a ser bem-sucedido naquilo que ele faz. Então, se a gente tem esse caminho, eu acredito que se você pega esse caminho, eu acredito que você vai chegar num bom lugar. Eu tenho vários fatos ligados a esse processo de fusão. A fusão mais marcante no qual participei foi a fusão da Azul Linhas Aéreas com a Trip Linhas Aéreas. As duas empresas vinham se desenvolvendo bem. No entanto, as dificuldades do mercado, os desafios que o mercado estava impondo para as duas empresas, estava tornando essa batalha muito difícil. A Azul começou a concorrer em determinadas localidades junto com a Trip e havia uma guerra de preços, etc. Isso estava ferindo as duas empresas. A margem estava caindo muito, as empresas iam se machucar a ponto talvez de quebrarem, de fechar, o que causaria um dano, um prejuízo para a economia do país, para as pessoas que eram muito beneficiadas por voos em que só a Azul e a Trip atingiam, localidades que só nós atingíamos, Então os acionistas entenderam que havia ali uma oportunidade de fusão. Eu tinha um papel na fusão em relação às pessoas. Eu era o executivo responsável pela área de recursos humanos da Azul,
E junto com o time da Trip, nós tínhamos então que fazer a integração das duas companhias. Eu acredito que esse processo foi o mais desafiador da minha carreira. Conseguir equilibrar todas as regras de negócio, as questões ligadas à legislação trabalhista, os aspectos de remuneração das duas empresas que eram diferentes, culturas, benefícios, regras, enfim, a forma de trabalhar. Existiam muitas coisas similares, as culturas não eram tão díspares, mas mesmo parecidas eram diferentes. E você juntar as coisas sempre tem atritos e o encaixe não é tão automático e fácil. Quando nós dependíamos de uma aprovação sindical para conseguir concluir o processo de fusão, e o sindicato estava muito assustado, acreditando de que a intenção da Azul fosse demitir pessoas ou diminuir os salários ou de alguma maneira provocar perdas para os empregados, para com isso ter algum ganho. E essa, na verdade, não era a intenção. O que nós queríamos era viabilizar uma empresa única e com saúde financeira, com saúde operacional, com capacidade de competir com as outras duas grandes empresas aéreas que estavam aí, TAM e Gol. E na medida que a gente começou e continuou trabalhando com esse grupo, e eles chegaram a ponto de fazer uma assembleia e não aprovar a fusão. Esse foi um momento de muita tensão para mim, porque eu achei que milhares de pessoas tinham risco de perder o emprego em função disso. Se a fusão não se viabilizasse, muitos empregados iam perder muito. Provavelmente os empregados da Trip tomariam maior prejuízo, por causa do modelo salarial deles que era diferente. E aí eu fiz um trabalho de visitar todos os sindicatos, visitar as bases dos trabalhadores, um processo de comunicação muito grande. Eu tive uma participação muito ativa de liderança nesse processo e cujo foco foi trazer segurança para o empregado, trazer segurança, por consequência, para o sindicato que representava os empregados e agir de tal maneira que eles pudessem acreditar que nós éramos dignos daquele voto de confiança. Quando no dia 10 de janeiro de 2014 foi feita a convenção, a assembleia de todos os trabalhadores, e cerca de 1.000 trabalhadores participaram daquilo e aprovaram com mais de 96% de aceitação a nossa proposta, que 2, 3 meses antes tinha sido rejeitada. Aquilo foi um momento de muita vitória, me trouxe muita emoção saber que a gente tinha conseguido viabilizar algo importante. Ainda restava para alguns o medo de que se era verdade mesmo, mas eles tiveram fé. Hoje, quando eu viajo pela Azul, e eu faço isso quase todas as semanas, vários dos tripulantes ainda me reconhecem. E algumas vezes, quando eu converso com eles, outro dia eu estava com um comandante, e o comandante disse: "Poxa, Johannes, você disse que a Azul não ia baixar salário, que a Azul não ia demitir e que nós iríamos construir a melhor empresa aérea para se trabalhar no Brasil." E a gente não acreditava nisso. Mas no final a gente deu o voto de confiança e tudo que você disse que ia acontecer, aconteceu mesmo. E aquilo para mim foi um coroamento. 2 anos depois do acontecido, recebi um reconhecimento de que realmente valeu a pena, de que era verdade e que o processo funcionou. Tá? Então eu tenho muito orgulho da maneira como esse processo de fusão foi conduzido. Eu acredito que a resiliência é uma competência que pode ser desenvolvida e ela é absolutamente fundamental, especialmente para nós que vivemos no mundo atual, que está em constante transição e que exerce muita pressão, né, sobre nós. A resiliência é uma qualidade herdada aí da física dos materiais, né, que se refere à capacidade de um material de suportar alta pressão, mantendo suas características principais inalteradas. Né? O profissional que é resiliente é aquele que, mesmo sob pressão, não perde a sua postura, não perde a sua integridade, não perde o seu valor. Né? Eu fui testado muitas vezes, nem sempre eu fui totalmente resiliente. Eu já perdi minha paciência e o meu melhor não apareceu, pelo contrário, o pior floresceu nos momentos em que a gente se permitiu ser tomado pelo estresse, né? E
isso aconteceu, em alguns momentos, até mesmo durante a fusão com a Trip e a Azul, que eu comentei, em alguns momentos que eu fiquei muito tenso e não fui tão resiliente. E hoje eu aprendi com aquela experiência como trazer mais segurança para a nossa vida, para a nossa percepção e com isso tornar-se mais resiliente. Hoje, o que eu faço, né, em relação à resiliência? Primeiro, eu pondero rapidamente, quando eu vejo estou numa situação estressante ou de alta pressão, eu procuro avaliar qual é a realidade dos riscos envolvidos. Porque às vezes a gente tem uma reação como se o risco fosse muito maior do que ele realmente é, né? Não é uma questão de vida ou morte, não é uma questão de matar ou morrer. E às vezes a gente tem um nível de tensão e pressão como se fosse, né? Qualquer pessoa é muito mais brilhante do que um cargo numa hierarquia pode representar, né? Então, quando eu começo a pensar o tamanho das coisas, eu falo, calma, isso é realmente muito importante, pode impactar a vida de outras pessoas, mas não é matar ou morrer, não é vida ou morte. Eu posso respirar e tirar um tempinho para ponderar e pensar nas relações de causa e efeito daquela pressão. Se eu tomar a decisão A, qual é a consequência? Se for a B, qual é a consequência? Se for a C, qual é a consequência? Quem pode me ajudar nessa circunstância? Com quem eu posso dividir a construção da solução desse problema? Então, eu me dou tempo para pensar e procuro suporte no meu ambiente. A maior parte de nós tem fontes de ajuda e que nós não acionamos as fontes de ajuda, às vezes por orgulho ou por medo. Quando a gente conseguir vencer o orgulho e o medo, nós vamos atrás da ajuda, que normalmente está disponível. E com isso a gente vai ter muito sucesso. E essa é a dica que eu posso dar para as pessoas, né? Não fuja das conversas difíceis. Comece abrindo o seu próprio coração para outra pessoa. Não venha com segundas intenções. Se você tem uma segunda intenção, diga qual é a primeira e a segunda intenção, né? Olha, eu estou aqui porque eu tenho esse objetivo, mas eu também quero ganhar dinheiro com isso. Não é pecado. Ou, na verdade, estou querendo ser percebido aqui porque eu quero aquela promoção lá. Diga, puxa, sabe, eu quero entregar esse resultado, mas eu também tenho interesse em me desenvolver na carreira. Não é um problema você dizer qual é a sua outra intenção, se existe, né? E você pode conseguir muitos parceiros se você é aberto, se você falar a verdade. Talvez existam coisas que são privadas, particulares, que você não vai ficar abrindo e falando para todo mundo. Mas quando as suas ações e decisões têm impacto em outras pessoas, é bom que as pessoas que podem ser impactadas, seja uma coisa fácil ou difícil, positiva ou negativa, elas precisam ser envolvidas. E se forem, é mais provável que você consiga ter menos oposição, mais suporte, mais apoio e mais sucesso. É natural que nós usemos as referências passadas para tomar decisões sobre o futuro, né? Quando vem um problema, como é que a gente resolveu este problema no passado? E se funcionou, se não funcionou. E se funcionou, você procura resolver da mesma maneira. É muito normal. Isso faz a gente, essa referência para o passado, faz a gente costumar a pensar normalmente igual. A questão é, os resultados do passado são os resultados que te interessam? O que você está procurando de resultado é o mesmo que já foi conseguido antes? Se a resposta for sim, não tem problema você pensar igual. Mas se a resposta for não, o resultado do passado não é o que eu estou buscando um resultado novo. Eu quero conquistar algo diferente, eu quero algo maior, mais bonito, mais lucrativo, mais rápido, mais eficiente, seja o que for melhor e diferente que você está buscando, exige naturalmente que você haja ou faça de maneira diferente também. Dizem que Einstein, é atribuído a Einstein a frase de que a maior insanidade é você procurar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Eu não sei se Einstein falou isso de verdade, mas se não falou, bem que devia ter falado, porque é uma afirmação verdadeira e alguém inteligente como ele poderia muito bem ter dito. É incrível como as pessoas esperam resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso é insano. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para desenvolver um raciocínio diferente é responder a si mesmo a pergunta: qual é o resultado que eu quero? É o mesmo resultado que já foi conseguido ou é algo diferente? Se é diferente, quais são as diferenças entre o que eu já fiz e o que eu quero fazer? O que ele já fez e o que eu quero fazer é diferente do que ele já fez?
Ao você perceber as diferenças, você vai ser levado a pensar de uma maneira diferente.